São 13 jogos, 2 filmes, mais de 30 livros nessa franquia e nenhum deles consegue te dar direcionamento para uma lore bem estabelecida. Depois de assistir o novo filme do Five Nights at Freddy's, eu tive que tirar o meu tempo para poder maturar as opiniões sobre ele. Porque ao sair da sala de cinema, eu estava sentindo um misto de euforia por ser um fã dos jogos que acompanhou cada lançamento dessa franquia desde 2015 e de decepção por ser uma história fraca, mascarada por um excelente design de produção e várias referências soltas que só os fãs mais obcecados notariam. E a conclusão na qual eu cheguei é até bem simples e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O maior problema de Five Nights at Freddy's, independente de qual mídia for, é o Scott Cawthon. Esse homem definitivamente não sabe contar uma história. Quando o FNAF lançou de forma despretensiosa lá por meados de 2015, estava bem claro que o Scott não tinha nenhuma história para a franquia planejada em mente. O que não necessariamente é um problema, porque você começar a planejar uma história depois que o seu jogo faz sucesso, não torna ela necessariamente ruim. Só que depois de 10 anos dessa franquia multimídia, nós podemos chegar à conclusão que o Scott nunca aprendeu a contar uma história direito. Ele sempre foi errático, contraditório e controverso na forma como ele guiava o storytelling da franquia. O que é justo, já que ele é um desenvolvedor de jogos e não um roteirista. Só que depois desses 10 anos acompanhando essa história, você não consegue ter resposta concreta de nada na franquia. Tanto que hoje, se você precisar perguntar pra alguém do fandom o que de fato é canônico e não é canônico na série, essa pessoa vai ter que buscar coisas além dos jogos pra poder explicar os conceitos da lore do jogo principal. O que é completamente absurdo e frustrante na minha opinião. São 13 jogos, 2 filmes, mais de 30 livros nessa franquia e nenhum deles consegue te dar direcionamento para uma lore bem estabelecida. Ah, você quer entender a lore do jogo de uma forma mais trabalhada? Vá no conto 4 do livro 6, onde a gente vai ter uma história não canônica que serve de paralelo para a lore principal do jogo, baseada numa suposição dos fãs e blá 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 blá. Gente, se para você entender uma história, para que essa história tenha sentido, ela precisa se apoiar em outras mídias além dela mesma, mil desculpas, mas essa história é ruim. Para mim, o que resolveria todo esse problema e incoerência que a franquia tá passando é o Scott se retirar e voltar à posição de desenvolvedor e talvez diretor criativo da marca e contratar pessoas competentes que vão saber contar a história que ele quer. Lembrando que eu sei, principalmente como fã da franquia, que tem muitos argumentos e pormenores e eu não falei nesse vídeo, mas tudo isso foi ignorado propositalmente. Eu não tô aqui necessariamente para aprofundar um debate, mas para começar, porque eu realmente quero saber a opinião das outras pessoas e se elas concordam comigo. Então, se você concorda ou discorda de mim, me segue e comenta aí embaixo para eu saber a sua opinião.